Boa tarde, nação bugrina, a toda a imprensa de Campinas, agradecer pela presença. Hoje é com enorme satisfação que eu apresento, em nome do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube, 2 reforços de peso que a gente foi buscar no mercado, com um trabalho excessivo por parte do Farney Coelho, nosso executivo de futebol. Estamos trabalhando intensamente na recolocação e na reconstrução do Guarani. Então, Brunão, veio para nos ajudar na frente, como centroavante, e Diego Torres. Sejam muito bem-vindos, parabéns, desejo boa sorte a vocês. Primeiramente, seja bem-vindo, sua chegada em Campinas. Queria começar te perguntando, a informação que nós temos, desde as especulações em relação ao seu nome para chegar ao Brinco de Ouro, é de que não seria a primeira vez que o Guarani, ao longo das últimas temporadas, tentou a sua contratação. Por que agora o Diego Torres, que disputava uma Série B, chega ao Guarani num momento ainda conturbado do Bugre na Série C, brigando na parte de baixo da tabela? O que fez o Diego aceitar agora a proposta do Guarani para vestir a camisa do Bugre na sequência de 2025? Primeiramente, boa tarde, Matheus. Cara, é verdade. Acho que já foi 3 vezes que o Guarani me ligou, só que eu ainda tinha contrato com outros clubes, não podia resolver de minha parte, né? Mas eu sempre tive essa vontade de jogar aqui. E depois, cara, quando me chegou essa ligação, eu tive várias propostas, mas eu escolhi vir aqui ao Bugre, aqui ao Guarani, porque, como eu te falei, eu tinha essa vontade de jogar aqui. E, cara, a situação, como você falou, é meio conturbada, beleza, mas eu gosto dessa obrigação, e se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente poder abraçar-me e abraçar essa torcida que é maravilhosa. Chegou Júlio Nascimento, Globoesporte.com. Queria saber de você, como que você está encarando essa reação da torcida do Guarani, né? Um nome de peso, finalmente, um cara para ser o camisa 10, para melhorar a qualidade de criação do time, e o quanto que o Campeonato Paulista, jogar um Paulistão, e, salvo engano, você ainda não jogou, né, o Campeonato Paulista, quanto que isso pesou na negociação também? Como eu falei, primeiramente, boa tarde. Como eu falei, cara, me ligou o Guarani e uma camisa pesada, uma camisa gigante, campeão brasileiro, então eu queria ter essa obrigação, sei que a cobrança vai ser grande, mas eu estou preparado para isso, vou me preparar dia a dia, e acho que o time aqui está bem encaminhado. Há 3 jogos que a gente não toma gol, que ganhou 1 e empatou 2, né? Acho que nessa semana a gente vai se tratar de entrosar o mais rápido possível. E como você fala, nunca joguei o Paulistão e nada. Só vai depender desse campeonato até aqui, até o final do ano, porque eu sei como que é. E como eu te falei, a cobrança vai ser grande e tomara que esteja preparado e dê esse recado. Boa tarde, Diego. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Bom, você já está no Brasil desde 2018, né? Passagens Chapecoense, CRB, Vitória, Amazonas e agora no Vila Nova. Eu vi que seu português está muito bom. Queria saber se você já está 100% adaptado aqui ao futebol brasileiro. 8 anos, né? Assim que, sim, estou adaptado. Minha família também. Eu tenho uma criança de 8 anos praticamente brasileira, assim que a gente se adaptou bastante rápido aqui. E nada, feliz e motivado. Diego, boa tarde, prazer. Rodrigo, do Globo Esporte. Continuando nessa linha, a gente estava até conversando aqui, o nosso site fez um levantamento, você é o 6º argentino a jogar pelo Guarani. Eu queria que você me contasse um pouco da sua história, de onde você é, lá na Argentina. É Villanueva que você é, né? Na Argentina? Você é na Argentina. Como que é o nome da cidade que você é na Argentina? Córdoba. Isso. E queria que você me contasse um pouco da sua história lá na Argentina e desses estereótipos de argentino que a gente tem no Brasil. Você gosta mais churrasco, mate ou alfajor? O churrasco aí sou bom também, mas a gente não muda o chimarrão, né? O mate. Nada, minha história é
bastante rápida. Eu joguei lá em News Old Boys, na base, depois de aí fui para Chacarita Junior, aí já me virei profissional, e depois de aí joguei em Estudiantes, e Estudiantes foi vendido para o Chile. Joguei 4 anos no Chile, e daí cheguei em 2018 na Chapecoense, que você já sabe, aqui no Brasil. E nada, como falei, estou bem adaptado aqui, preparando-me dia a dia, para a gente se entrosar o mais rápido possível e, se Deus quiser, dar alegria ao torcedor. Tudo bem, Diego? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN Campinas. Seja muito bem-vindo. Você já falou da escolha, da grandeza do Guarani. E você vem do Vila Nova e lá você usava a camisa 10. E pelo que a gente vem acompanhando, aqui ela ainda está esperando o cara certo para assumir a 10 do Guarani. E vários grandes jogadores já vestiram no passado recente, mas também nessa história linda do Guarani, como você disse, campeão brasileiro. Qual que é o tamanho, com todo respeito aos clubes que você defendeu no Brasil, CRB, Vitória, Vila Nova, Chapecoense, mas assumir uma camisa 10 do Guarani com base em outros jogadores já vestidos no passado? O peso é gigante, né? Como eu falei, eu tenho que estar preparado para dar esse recado. Sei que a cobrança vai ser grande sobre mim, mas dia a dia vou fazer o melhor com meus companheiros, porque eu sozinho não vou conseguir nada, né? Assim que eu vou ajudar meus companheiros, eu também preciso que meus companheiros me ajudem, e tomara que esse peso dessa camisa número 10 dê um recado e possa trazer muita alegria aí para o torcedor. Para tirar mais um com o Diego, estava aqui conversando com o Conequinho, seu representante, né? Você já passou por todas as regiões do Brasil, na região do sul, na Chapecoense, nordeste do CRB, norte do Amazonas, centro-oeste no Vila Nova, e agora voltando ao sudeste, já tinha passado pelo Novo Horizontino no Guarani. Dá para falar que o Diego Torres é o argentino mais brasileiro de todos já? Já me falaram muitas vezes isso daí, e eu acho que sim. Hoje em dia, eu e minha família, a gente pretende morar aqui no Brasil, a gente está gostando muito do Brasil, assim que sempre o Brasil me acolheu muito bem, e estou muito agradecido. Cara, eu gosto aqui de São Paulo, mas eu amo Maceió. Maceió, para mim, gostou ser mais. Diego, te perguntando até em relação ao CRB, onde você viveu um dos seus melhores momentos na carreira, até em número de jogos, gols marcados e assistências, né? Olhando seus números, é um jogador, é um meia, mas que não dá só assistências, faz gol também, é um meia atacante. Como que gosta de jogar o Diego Torres dentro de campo? Você tem uma preferência? Se gosta de jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, direito? O momento do Guarani, ainda falta este camisa 10, como já citamos aqui, o torcedor nas redes sociais, muito entusiasmado com a sua chegada, e o Bugre agora tem 2 partidas dentro de casa. Também, como que é este momento chegando em um momento tão importante do Guarani na retomada, na competição, e aonde você se encontra dentro dessa equipe do Marcelo Fernandes? Eu falei com um professor, né, de minha chegada, ele me perguntou minha característica e onde eu gosto de jogar. Eu falei que eu sempre gosto de jogar bem centralizado, perto do 9 aqui do Brunão, que vai me ajudar. Assim que eu gosto mais de aí, mas eu sou um meia desde as antigo, né? Sou mais simples, sou assim, mas eu gosto de cair pelos lados, assim que, cara, eu gosto de estar sempre perto do gol, para pifar, também para fazer gol, né? Mas estamos aí a gente trata de entrosar o mais rápido possível, hoje corremos bastante com o Brunão, assim que nada, entrosar o mais rápido possível para trazer alegria ao torcedor que merece demais. Ô Diego, hoje tem seleção brasileira em campo e uma discussão recorrente, recente, é sobre a falta de um camisa 10. Né? Quando a gente olha para o Brasil hoje, você daqui a um bom tempo, a gente pode falar de grandes 10, são jogadores estrangeiros, Arrascaeta, Garro, enfim. O que o Diego Torres identifica, assim, e falta no futebol brasileiro para ter esse 10, se você, justamente por ter uma característica do futebol argentino, pode trazer esse toque de qualidade a mais no meio campo do Guarani que precisa disso hoje? Com respeito ao que está faltando muito camisa 10, é por causa de, né, hoje o futebol mudou bastante, né? É mais briga, mais correria, por isso que está acabando o camisa 10. Depois aqui eu que me tive que fazer mudar um pouco minha característica para me adequar o máximo possível e encaixar aqui no futebol brasileiro, porque como eu te falei, é muita correria e nada, à medida que vai passando, depende do treinador, se gosta de jogar com camisa 10, aí me ajuda muito,
E, cara, eu vim aqui para tratar de ajudar todo mundo e sou um cara que gosto de trabalhar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Diego, você chegou aqui em São Paulo, né, domingo à noite, né? Domingo à noite. Eu queria saber como foi esse primeiro contato com o Marcelo Fernandes, com a comissão técnica, também com o elenco. E já tem jogo domingo contra o Itabaiana, que já está à disposição aí do técnico para essa partida. Eu fisicamente estou bem, né? Eu já treinei esta sexta-feira no Vila Nova, assim que praticamente só perdi dia sábado e domingo, né? Assim que aí depende do treinador. E o primeiro dia, já domingo, eu cheguei aqui, a gente foi a jantar com o presidente, com o meu empresário aí, já paguei o jantar para ele, assim que ele está me devendo uma, né? Assim que nada, desde que cheguei, a verdade que aqui todo mundo me acolheu muito bem e espero eu no campo dar esse acolhimento que eu recebi. Boa tarde, Matheus Aboradi, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Seja bem-vindo a Campinas. Queria te perguntar, mesmo caso um pouco parecido também com a camisa 10 do Guarani, a camisa 9 do Bugre ao longo desta temporada de 2025. João Marcelo, da base, foi muito bem no Campeonato Paulista, mas deixou o brinco de ouro ao final da competição. Depois disso, ao longo deste início de Série C, o Guarani ainda não encontrou este centroavante. O Denis Júnior, Lucas Macedo e o Samuel são os jogadores do momento à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Mas o Bugre vai ao mercado em busca de mais um atleta e chega o Bruno Santos. Como que foi receber essa proposta? Como que chega o Bruno em Campinas na briga pela titularidade? Porque é um pedido do próprio torcedor. Então, como que chega o atleta sabendo da necessidade, principalmente de um atleta da sua posição, chegando a Campinas agora? Primeiramente, boa tarde, Matheus. Cara, a responsabilidade é muito grande. A gente sabe do que o clube vem enfrentando no decorrer desse tempo aí, esse ano, né? Sei o quanto a Série C é uma competição difícil. Ano passado eu joguei ela, disputei ela. Mas em questão de disputa sobre titularidade, cara, isso aí é no dia a dia. Eu acho que quem faz por merecer dentro dos treinos ali vai brigar, o professor vai dar oportunidade. Eu vim aqui para ajudar o Guarani, para colocar o Guarani de um lugar de onde eu não deveria ter saído. E é isso, respeito os meus companheiros. Eu vim aqui para mostrar para que eu vim, entendeu? Espero poder contribuir e dar essa alegria pro torcedor. Boa tarde, Júlio Nascimento, Globoesporte.com. Eu queria saber de você um pouco sobre a sua temporada pelo Volta Redonda. Até olhando os comentários dos torcedores do Volta Redonda, muitos disseram que a sua passagem ao todo foi boa, positiva, muito marcada também pelo ano passado pela conquista da Série C, mas que o elenco sofreu muito essa adaptação para a Série B. Se você entende assim também, se isso pode justificar também a sua falta de grande sequência na Série B. E também te perguntar sobre a sua comemoração, né? Muito se fala aí sobre a sua comemoração, se você pretende, se é uma marca sua já, se é um tigre, enfim, se isso te acompanha ou foi algo pontual. Boa tarde. Cara, em questão de, como eu falei, eu sou um cara já que já tenho 28 anos, tenho experiência. Acho que, se eu não me engano, agora vai ser minha terceira Série C. No ano passado fui feliz no time que eu estava, só que agora é página virada. O que eu ganhei já passou, quero ganhar aqui, quero vencer aqui, que é o mais importante. Sobre a comemoração, é uma brincadeira que eu tinha com os meus amigos, que eu jogava em um time aqui também em São Paulo e tal, e a gente brincando ali, eu falei, se eu fizer gol, amanhã eu vou imitar o Tigre, e acabou que eu fiz gol no dia seguinte, e depois disso aí nunca mais parei de comemorar dessa forma. Fico feliz em estar aqui, feliz de verdade mesmo. Sei o quanto é difícil estar nessa situação, mas eu espero poder chegar junto com o Diego, com os outros companheiros aí, e a gente engrenar, porque acho que agora o mais importante é a classificação do Guarani, porque depois é outra competição, tudo muda. E é isso, buscar trazer felicidade ao torcedor. A gente sabe que, como eu falei, é um momento delicado, mas é trabalhando no dia a dia que a gente vai conseguir nossos resultados. Bruno, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você mesmo citou, né? Ano passado estava no Volta Redonda na Série C, já é experiente na Série C do Campeonato Brasileiro. O que você pode trazer de bagagem, de experiência da Série C mesmo, ano passado, bem próximo, para auxiliar o Guarani nesta arrancada aí na Série C do Campeonato Brasileiro a partir de agora? Cara, como eu falei, a Série C é uma competição muito difícil, e o mais importante é você classificar. Não importa se você classifica em primeiro ou em oitavo,
O importante é classificar. A competição, depois de que você classifica, ela muda. Ninguém se expõe tanto. São jogos que você acaba ganhando de 1-0, às vezes jogo 1-1, quase não tem gol. Eu sei que é uma competição muito difícil, o que eu tenho a dizer é que não vai ser fácil, mas que eu estou aqui para ajudar. Sou um jogador que me dedico bastante, entendeu? Independente da situação, sou um jogador aguerrido, vim aqui para ajudar o Guarani. E como eu falei, o que eu ganhei no passado já passou. Eu quero ganhar aqui, eu quero vencer aqui, eu quero mostrar para que eu vim. Bruno, seja bem-vindo também. Vou fazer uma pergunta parecida com o que eu fiz para o Diego. Você contasse um pouco da sua história, de onde você é, onde você nasceu. Você veio bem cedo aqui para o estado de São Paulo fazer base. Como é que é a sua trajetória no futebol? De onde você é? Cara, minha trajetória foi um pouco conturbada. Sou um jogador que eu nunca tive muita oportunidade. Vim pro Nacional, acho que no meado de 2015 para 2016. E joguei a copinha e tal. Depois disso aí profissionalizei, depois comecei a rodar pelo Brasil, cheguei para fora também, mas a única coisa que eu posso dizer é que eu sou um jogador, cara, que sou aguerrido dentro de campo, isso aí disposição para mim não falta. Tô aqui para ajudar o Guarani, cara, sei o momento delicado que é, mas é isso, é trabalhar no dia a dia. A gente já tem um jogo difícil no domingo, não pense que, porque o time que tá vindo é um time inferior, porque não tem time inferior na Série C. Os jogos são difíceis, independente dos times serem de camisa ou talvez não ser. São jogos difíceis que a gente tem que pontuar e buscar a classificação. Eu sou de Porto Seguro, Bahia, e vim pro Rio de Janeiro novo. Cheguei no Rio de Janeiro com 11 anos de idade, e daí pra lá minha família veio toda pra cá. Tenho alguns parentes lá, mas minha vida agora é no Rio de Janeiro. O Bruno, tudo bem? Eu sou Antônio Lupe, da CBN Campinas. Eu falei da camisa 10 do Guarani, de tudo que ela representa para o futebol brasileiro. A 9 também ela não é diferente, pelos craques que passaram por aqui também vestiram a 9. O quanto isso pesa também e o quanto facilita para um camisa 9 ser apresentado ao lado com 10 com a qualidade do Diego Torres, que já falou que gosta de jogar ali próximo e falou que vai pifar, mas foi o termo que ele utilizou para vocês, quem sabe, tomarem uma luta interessante. Cara, a gente sabe do peso. Acho que em questão numérica, cara, a gente sabe da tradição que tem, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, cara, é vencer. Independente se eu jogar com a 7, com a 9, com a 30, não tem esse... O importante é vencer. A gente não tá aqui para passear, a gente tá aqui para conseguir resultados pro Guarani e vencer. Claro que tem a 10, a 9, tem um peso muito grande, mas eu acho que o importante é vencer. Se o zagueiro fez o gol, ele é o 3. A gente tem que vencer, a gente não tem essa, não tem outro termo. A gente veio aqui para ajudar o Guarani. Fico feliz e sei a dificuldade também que vai ser, mas eu tô aqui para enfrentar batalhas. Minha vida sempre foi assim, entendeu? Vim aqui, abracei a causa e cheguei aqui para ajudar, e é isso que eu espero fazer. Isso aí eu tô conversando com ele já aqui, né? Usando meu portunhol, mas ele entende bastante aqui e foi o que ele falou, cara. Eu gosto também desse 10 que joga próximo, até porque eu sou um jogador que eu não sou um jogador à moda antiga, um 9 à moda antiga. Eu sou um cara que me movimento bastante, faço muito facão e estou conversando bastante com ele aqui para ver se a gente entrosa aí, para que nos jogos a gente seja muito feliz. Uma para fazer rapidinho. Você falou da diferença, já ficou no passado, a tua campanha junto com o Volta Redonda no passado no título. Só que a Série C, você viveu um pouquinho agora da Série B do Campeonato Brasileiro, ela tem algumas diferenças, né, de estilo de jogo. Por exemplo, a gente estava até fazendo um levantamento, a quantidade de expulsões numa Série C, ela é bem mais alta do que uma Série A e quase igual a uma Série B que tem VAR e a Série C não tem. Em estilo de divisão, o que muda, por exemplo, no atacante que briga com o zagueiro por não ter VAR, por exemplo? O contato, eu acho que ali dentro de campo fica ainda mais intenso. O que isso muda para o jogador da tua característica? Essas mudanças de divisões de Série D para Série C de brasileiro, principalmente acho que essa questão do árbitro de vídeo, que na primeira fase ainda não tem na Série C, lá na frente provavelmente vai ter, mas agora nesse primeiro objetivo que é colocar o Guarani. O que muda é o VAR. Só. No mata-mata vai ter. Eu acho que por um lado é bom, por outro nem tanto, que às vezes pode nos favorecer, como pode não nos favorecer, mas é o que a gente tem,
entendeu? A gente tem que buscar bons jogos, bons resultados, performar bastante e buscar vencer. Buscar vencer é importante para a gente classificar, porque depois da classificação, aí sim vai ter o VAR, aí sim, como eu falei, é um outro campeonato. E é isso. O Bruno, rapidinho. O último jogo seu foi dia 19 de maio por Volta Redonda. Se precisar, está à disposição já para esse domingo contra o Itabaiana. Cara, isso aí eu não sei te responder. Isso aí é mais com pessoa. Fisicamente? Fisicamente, sim. Fisicamente eu tô bem. Tava treinando, tava jogando também o ano todo. Sempre fui um jogador que sempre aguentei jogar os 90 minutos tranquilo, entendeu? Nunca tive problema com isso. Parte física, lesão, nunca tive, graças a Deus. Estou à disposição do treinador aí, entendeu? E vim aqui para ajudar. Fui muito bem recebido, não só pela diretoria, pelo staff, comissão, jogador. Fui muito bem recebido mesmo. Grupo bom, grupo trabalhador. E agora é isso. É desempenhar, buscar performar, porque domingo já tem uma batalha e, se Deus quiser, a gente vai ser com resultado positivo.